Fala, Alcateia! Nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como que você aumenta o valor dos seus honorários quando você for fechar um contrato, quando as pessoas pedirem para você fazer um contrato, tá? É muito comum as pessoas procurarem os advogados para poder fazerem contratos, ou pelo menos deveria ser comum que as pessoas procurassem advogados para poder fazer contrato. E aí pode ser qualquer tipo de contrato, tá? Pode ser um contrato de compra e venda, pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato trabalhista, que foi o caso que aconteceu comigo, que eu vou narrar o caso, como que foi, como que eu apliquei essa técnica e consegui aumentar o valor do meu contrato. Um cliente me procurou por indicação de um outro cliente, de um quase cliente, na verdade, né? Eu não consegui fechar um contrato, na verdade, eu dei o valor dos honorários. O cliente gostou muito, pelo menos segundo ele, né? Gostou muito da minha apresentação. Porém, ele falou que estava aquém da empresa dele. A empresa está passando por dificuldades financeiras e ele teria que contratar um outro advogado mais barato e não poderia me contratar. E o legal disso foi que um outro amigo dele pediu a indicação de um advogado para poder fazer uns contratos. E ele falou, olha, tem um advogado que eu não consegui contratar porque eu estava sem condições financeiras e eu vou te indicar ele. Então esse cliente que não me contratou, de alguma forma, quis retribuir o atendimento que eu dei para ele e me indicou um outro cliente. Então pensa nisso nos seus clientes atuais, tá? Se eles têm retribuído o que você tem feito para eles. E aí, ele me indicou esse outro cliente. Esse cliente precisava de um contrato, ele é uma transportadora, iniciando uma transportadora. Ele precisava de um contrato para contratar motoristas autônomos, tá? E eu sou especialista nisso porque realmente eu trabalho, 90% dos meus contratos, dos meus clientes são empresas de transportes. E ele me procurou. Eu vendi o contrato para ele, estava fácil, porque ele já me procurou com uma indicação e eu sou especialista na área, então não estava muito difícil de vender o contrato. Essa parte foi relativamente fácil de poder fazer. Porém, a sacada está aqui. Eu falei com ele, olha, ô Bruno, chama Bruno, ô Bruno, eu posso te vender, posso vender não, eu posso fazer os contratos, você não fala vende com cara que são sempre coisas, eu posso fazer os contratos para você, tá aqui, dessa forma, porém, é a mesma coisa de eu te dar um fuzil na sua mão. Você sabe usar um fuzil? Ele, não sei. Eu também não sei. Pois é, a mesma coisa eu dar um fuzil na sua mão e falar atira. Você não vai ter a mínima noção de como você monta aquele fuzil e como que você atira. Por isso, além dos contratos, eu tenho que te oferecer também um serviço de consultoria. E nesse serviço de consultoria, eu vou passar contigo, eu vou revisar todo o contrato, eu vou te explicar como funciona o contrato e como que você vai utilizar as boas práticas para poder validar esse contrato. Porque na justiça do trabalho, papel não vale muita coisa. O que vale são fatos. Inclusive, existe um princípio que chama o princípio da primazia sobre a realidade dos fatos, que eu nunca falo isso para o meu cliente não entende nada disso, mas como você é advogado, você entende o que eu estou falando, é que papel não vale nada na justiça do trabalho. O que vale é testemunha, que vale provas. E prova testemunhal vale muito mais do que papel, se você não sabe que na justiça do trabalho funciona dessa forma. Expliquei isso para ele, falei, ó, posso te dar esses papéis aqui, não vai valer muita coisa. E ele, não, é claro que eu quero a consultoria. Então, o que eu fiz? Eu vendi o serviço para fazer os contratos e vendi o serviço para poder fazer a consultoria. E aí uma outra sacada que eu vou te ensinar aqui, que é o over delivery, tá? Hayley, como funciona esse negócio de over delivery? Eu combinei com ele 2 contratos, porém eu sei que ele vai precisar de um outro contrato, que é um contrato de motorista empregado. E aí eu falei com ele, Bruno, olha aqui, tá tudo certinho, eu vou te dar ainda de brinde um outro contrato, que é o contrato de motorista, um contrato que eu já tenho pronto aqui, só troquei o cabeçalho do contrato, ele ficou super feliz, super empolgado e o que vai acontecer com isso? O que aconteceu na verdade? Ele falou, Hayley, eu faço parte lá de um grupo lá onde tem outros transportadores, outros empresários do ramo de transporte, e eu vou te indicar lá porque está todo mundo sem contrato, eu gostei muito do seu trabalho. Então, lição número 1, entregue para o seu cliente o que ele precisa. Lição número 2, venda um outro serviço, então faça um upsell, ou seja, explique para o seu cliente por que você está vendendo outro serviço, porque se aquele primeiro serviço não vai adiantar muita coisa, mas só oferece o upsell depois que ele fechar o primeiro serviço, porque senão ele vai achar que você está vendendo tudo junto, então você fecha um contrato primeiro do serviço, depois você faz um upsell, que é você vendendo um outro contrato. É igual a McDonald's faz com você quando você vai lá comprar um Big Mac. Depois ela te oferece um refrigerante, uma batata frita e que é um monte de compra. Então, ofereça primeiro o contrato, fechou o contrato, qualquer contrato que seja, você oferece esse serviço, ó, você pode te dar o contrato, mas se eu não te explicar como esse contrato funciona, você não vai saber. Vou te dar esse baú, vou te dar a chave, mas estou te dando um monte de chave, você não vai saber como que abre essa chave. Então, ofereça esse outro serviço e outro, surpreenda o seu cliente, dê um combo a mais. Aquele famoso restaurante, quando você está saindo, eles te dão uma sobremesa, te dão uma balinha, você fica surpreendido com aquele restaurante. Show de bola? Se você chegou até aqui, no final desse vídeo, escreve aqui embaixo contrato, porque eu vou saber que você chegou até o final. E eu espero que você utilize isso nas próximas vezes. Qualquer pessoa te oferecer um contrato, venda o contrato, posteriormente venda a consultoria. Show de bola? Nos vemos no próximo vídeo. Escreve aqui embaixo, contrato.